A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento, e estamos estudando esse trimestre o livro do profeta Ezequiel. O profeta que anuncia juízo, mas que também anuncia restauração da nação de Israel. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, a mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte desse grupo que reúne aqui todas as semanas para estudar a palavra de Deus através da revista Betel Dominical. Também quero te convidar para se inscrever no nosso canal de cortes. O canal de cortes é um canal que pegamos partes menores das aulas, trechos das aulas ou de ministrações realizadas nas igrejas, e o objetivo é levar mensagens de esperança, que às vezes está aqui em um vídeo maior e a pessoa não vai assistir o vídeo inteiro, mas um trecho ali de 2, 3 minutos a pessoa pode ouvir e ser edificada. Nós fizemos aqui pelo canal, só que começou a diminuir a entrega do YouTube, porque muitas pessoas não clicam no conteúdo e o YouTube começa a entregar menos as lições. E muita gente começou a me perguntar por que as lições não estavam chegando até elas, e eu descobri que é por causa dessa métrica do YouTube. Então eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição e nos ajude nesse processo. São mensagens comprometidas com a palavra de Deus, você pode ouvi-las e compartilhar com pessoas que pode ser sarada, que pode ser curada através das mensagens que estão ali naquele canal. Então vamos à nossa lição. A lição de número 8, a mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. O nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o próprio espírito e coisas que não viram. Ou seja, falam de si mesmo e falam de coisas que Deus não falou com eles. A verdade aplicada nos diz que o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros, de pessoas que usam o título de obreiro, de profeta, de mestres, mas o seu intuito é enganar. Os objetivos da nossa lição é alertar contra os falsos profetas, advertir acerca dos pastores infiéis e explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Os nossos textos de referência estão em Ezequiel capítulo 13 e em Ezequiel 34. Ezequiel 13 e o versículo 6 nos diz assim: Vêem vaidades e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Então havia algumas pessoas dizendo, olha, o Senhor mandou eu dizer, o Senhor está dizendo isso ou aquilo, mas na verdade estavam falando de si mesmo. E isso aqui se trata de algo que é atemporal, aconteceu nesse período, aconteceu anteriormente aconteceu, muitos falsos profetas conduziram o povo para caminhos errôneos, distante da palavra de Deus. E nos nossos dias ainda existem situações assim, nós vamos ver isso adiante. Talvez não de forma tão clara, dizendo assim diz o Senhor, mas trazendo palavras como se fosse palavra de Deus, quando na verdade se trata de palavras para agradar o coração humano, para agradar a própria consciência. Ezequiel 34, versículo 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e os vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Vocês estão cuidando apenas dos próprios interesses, e não cuida das ovelhas. Vocês estão mais preocupados em aproveitar da gordura, da lã das ovelhas, do que apacentá-las. Para nós
introduzirmos aqui na nossa lição, para adentrarmos na lição, nós precisamos lembrar que se trata de uma nação que está no cativeiro. O Ezequiel está profetizando lá na Babilônia. Parte do povo da Judéia, dos moradores de Jerusalém, já haviam sido levados para o cativeiro e sofrendo as consequências por se distanciarem dos mandamentos de Deus. Deus havia estabelecido mandamentos para que esse povo não se misturasse com outras nações, não adorasse a falsos deuses, não corrompesse a sua crença, a sua fé, mantesse a sua esperança em Deus, porque Deus tinha um plano a realizar com esse povo. Deus havia feito uma promessa de que de Abraão, da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as nações da terra. E esse povo vai se distanciando de Deus. E o cativeiro é uma situação em que Deus coloca a nação de Israel para passar por esse momento, coloca a descendência de Abraão para passar por esse momento, para dessa forma aproximá-los, para reconciliá-los. O livro de Ezequiel fala justamente disso, da justiça de Deus, do juízo de Deus, mas esse juízo com o propósito de reconciliar o povo com Deus e, consequentemente, a glória de Deus fosse manifesta através da nação de Israel. Nessa lição de hoje, nós vamos falar aqui um pouco do momento em que o profeta Ezequiel chama a atenção dos falsos profetas. O que eram esses falsos profetas? Eram pessoas que diziam palavras de si mesmo, tirava coisas da sua cabeça e dizia: olha, Deus está dizendo isso ou Deus está dizendo aquilo, e na verdade eram palavras, eram mensagens que agradavam a si mesmo. Não era uma mensagem vinda de Deus, mas sim uma mensagem para agradar o coração humano, para massagear o ego humano. Uma mensagem para agradar a homens. Eram mensagens que ou incentivavam a idolatria ou não confrontavam a idolatria. Quando a gente olha para a idolatria no tempo aqui de Ezequiel, nós pensamos apenas em ídolos feitos por mãos humanas, mas tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Quem tem um comércio e coloca aquilo no lugar de Deus, acha que sua provisão vem daquele local, é uma idolatria. Quem tem um filho e coloca um filho como sendo o centro da sua vida, é uma idolatria. Um namorado, uma namorada, um esposo, a esposa, qualquer coisa que é colocado no centro da sua vida ocupa o lugar de Deus. Hoje há uma tendência muito grande para um egocentrismo, para uma admiração do eu, uma necessidade de buscar a satisfação dos desejos do ego. E nessa cultura antropocêntrica, onde o homem se torna o centro das coisas, o centro de tudo, onde as minhas vontades estão acima de qualquer coisa, o ser humano passa a cultuar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e colocamos a nossa própria vontade acima da vontade de Deus. O ser humano se torna regido pelas suas vontades, se torna o centro da sua vida, se torna o centro do seu mundo, e dessa forma acha que não precisa mais buscar a ajuda de Deus. O pecado nos distancia de Deus, mas a idolatria, de forma muito clara, sinaliza de que aquele que está praticando a idolatria está afirmando: eu não preciso de Deus, eu estou me distanciando de Deus porque não preciso dele. E isso gera um abismo entre Deus e o homem. Nesse período, Israel estava repleta de pessoas descompromissadas com a palavra de Deus. Pessoas que até oravam. Nós vamos ver os líderes de Israel indo até o profeta Ezequiel para consultar ao Senhor. E Deus fala: olha, vocês estão até orando, vocês oram, mas o coração de vocês está repleto de idolatria. Vocês estão mais preocupados com a vontade de vocês. O coração de vocês está repleto de idolatria. Vocês me consultam, mas apenas para satisfazer as vontades de vocês. Eu não vou respondê-los. Essas pessoas estavam orando. Nós precisamos vigiar sempre, porque muitas vezes nós oramos, ajoelhamos e não estamos preocupados em fazer a vontade de Deus.
em servir a Deus de acordo com a sua vontade. Nós queremos que Deus se adeque à nossa vontade, que Ele faça a nossa vontade. E agir dessa forma é como se nós estivéssemos relacionando com Deus como se relaciona com um ídolo. É um ídolo que eu vou até Ele e faço pedidos, e se eu fizer da forma certa, Ele vai atender o meu pedido e vai fazer o que eu quero. Nesse tipo de relação, o centro aqui é a minha vontade. Então essas pessoas, até quando elas buscavam a Deus, assim como está ali no capítulo 14, eles iam, mas iam buscando os seus interesses, com o coração cheio de idolatria. Deus havia deixado mandamentos, havia deixado ordens expressas. Ele precisava ser o Senhor daquela nação. Ouça, Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus, é o único Senhor. E não terás outros deuses além do Senhor, do Eterno. E essas pessoas, mesmo tendo o mandamento, mesmo conhecendo o mandamento, tendo a informação de que existia apenas um único Deus, eles agem com descaso com os mandamentos de Deus. E esse descaso levou essas pessoas para esse cativeiro babilônico. A consequência do afastamento de Deus gerou uma escravidão, gerou uma opressão. Toda vez que o ser humano se distancia de Deus, ele passa a ser escravizado, ele passa a ser oprimido. Aqui se materializa em uma nação subjugando a outra. Mas no mundo espiritual, toda vez que o ser humano se distancia de Deus, ele se torna cativo. Ele se torna cativo em um mundo que jaz no maligno. Feito essa introdução, vamos ao comentário da lição. No primeiro tópico nós temos profecia contra os falsos profetas. Está dedicado aqui ao capítulo 13 do livro de Ezequiel. Essas pessoas estavam no cativeiro por causa da influência de falsos profetas e também por causa do descaso dos líderes da nação. O primeiro subtópico nos diz que Deus prepara o povo para entrar em Canaã. Quando Deus tira os descendentes, a família de Abraão do Egito, aquele povo que passou 400 anos sendo escravizados no Egito, aquele povo que perdeu a referência de liberdade, que não sabia mais o que era liberdade e que estava sob o domínio de Faraó, Deus separa esse povo e diz: agora eu vou ser o Senhor de vocês, eu vou ser o rei dessa nação e vou dizer como vocês devem se portar, vou escrever leis justas para vocês. Os mandamentos começam com Deus dizendo: olha, eu sou o Senhor de vocês, o único Deus que existe, e sou o Senhor de vocês. Deus escreve esses mandamentos para que esse povo tenha uma referência. Uma nação que estava se formando precisava de leis para direcioná-los. Deus prepara esse povo para que eles possam entrar em Canaã e para que eles possam lidar com falsos profetas. Quando nós lemos aqui Deuteronômio 13, Deus diz que poderia surgir pessoas falando de coisas milagrosas, de coisas fantásticas, coisas que aos olhos humanos pareçam ser algo magnífico. Mas toda vez que a mensagem dessas pessoas destoasse da mensagem que Deus havia passado para eles, das determinações que Deus havia dado a eles através do seu servo Moisés, não era para o povo ouvir esse indivíduo, porque se tratava de um falso profeta. Então Deus prepara esse povo. Eles tinham essa informação de que não poderiam ouvir mensagens que não estivessem de acordo com a mensagem que Deus havia entregado a Moisés ali no Monte Sinai. Eles deveriam discernir se a mensagem deveria ser recebida. Não era a realização de um sinal ou prodígio, mas a palavra de Deus já revelada ao povo. Muitas vezes nós somos enganados por causa de sinais, de prodígios que acontecem. E aí, o que está por trás dessa mensagem vai totalmente contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. Por mais que o sinal, o milagre seja grande, mesmo que desça um anjo
um anjo de luz, vestido de luz, se pregar um evangelho ao contrário do que foi anunciado pelos apóstolos, por Jesus, que seja considerado anátema, que seja maldito. Milagres não autentica profetas. O que autentica um profeta, o que autentica um servo de Deus, é o alinhamento da sua mensagem à mensagem do Evangelho, à palavra de Deus, à mensagem que os apóstolos pregaram. Sobre o tópico 1.2, o povo desprezou os profetas de Deus. Tanto o reino do norte como o reino do sul desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo ao arrependimento. Deus levantou vários profetas. Só profetas menores são 10 que nós temos livros escritos. E além dos 10 nós temos o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel e outros tantos que não escreveram, mas Deus sempre levantou profetas. Nós temos o profeta Elias na época do rei Acabe, confrontando o rei Acabe. Nós temos o Eliseu, seu sucessor. Quando lemos o livro dos reis, o registro histórico ali nos diz que havia uma escola de profetas. Haviam pessoas que dedicavam a sua vida a ser profeta do Senhor, a saber qual que era a mensagem de Deus, o direcionamento de Deus para o seu tempo. Haviam pessoas comprometidas, mas os líderes e boa parte do povo viraram as costas para esses profetas que foram enviados por Deus, desprezaram os profetas de Deus, a mensagem que essas pessoas traziam, a mensagem de esperança que eles anunciaram para o seu tempo. E depois que eles estavam já no cativeiro, eles continuavam não aceitando a palavra de Deus. A palavra de Deus que ordenava que eles se submetessem ao cativeiro, pois se tratava de uma disciplina imposta por Deus. O Jeremias fala: olha, não relutem, aceitem o castigo de Deus, aceite o tratar de Deus, a correção de Deus. Mas eles continuavam não ouvindo a voz de Deus através do profeta. Subtópico 1.3, a atuação dos falsos profetas. Tanto Jeremias quanto Ezequiel denunciaram e enfrentaram a atuação dos falsos profetas. Os falsos profetas criaram uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém, promovendo-lhe paz e livramentos falsos. O entendimento que havia naquela época era assim: não, nós podemos andar de qualquer jeito, nós podemos fazer o que quiser, porque Jerusalém é o lugar onde o templo de Deus está aqui. Vivam da forma que vocês quiserem, mas venham, ofereçam sacrifícios, ajam de forma injusta, vivam de forma injusta, podem continuar oprimindo os necessitados, os mais fracos, desde que vocês continuem oferecendo sacrifícios a Deus para aplacar o seu furor. Não deixem de oferecer sacrifícios. É como se dissesse assim nos nossos dias: viva da forma que você quiser, mas lembre-se, no domingo você tem que ir na igreja. No domingo você tem que vestir uma roupa apropriada para ir na igreja e falar com o linguajar de quem frequenta a igreja. Cantar hinos bonitos, hinos que digam do impressionante amor de Deus, quão lindo esse nome é, e chore ali no domingo. E isso vai dar uma acalmada em Deus, vai dar uma amenizada ali na insatisfação de Deus em relação ao que você praticou durante a semana. Essas pessoas tinham a falsa ilusão de que tudo continuaria do mesmo jeito, tudo continuaria bem, Jerusalém não seria afetada, era uma cidade muito segura, estava em um local estratégico e o templo que abrigava a presença de Deus, a arca que simbolizava a presença de Deus, estava em Jerusalém. Eles pensavam: você acha que o único Deus verdadeiro vai deixar que essas nações aí ímpias virem destruir a cidade santa do Senhor? Mas eles estavam enganados. O compromisso de Deus com aquela nação, com aquele povo, o compromisso de Deus com a humanidade, o compromisso de Deus em trazer redenção plena para a humanidade, era muito maior do que o templo, do que aquele amontoado de pedras e do que os utensílios que estavam ali naquele local.
Essas pessoas ouviam mensagens que não chamavam a arrependimento. As profecias que eles ouviam, as vozes de líderes que eles ouviam, não as confrontavam. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem muitas pessoas hoje se enganando, procurando lugares onde há muita facilidade. O Evangelho confronta a nossa maneira de viver. Porque nós temos a tendência de fazer o que desagrada a Deus. O ser humano, desde a queda, ele é tendencioso a fazer o que desagrada a Deus. Então, a palavra de Deus nos confronta constantemente. Todo lugar que fala mensagens que não confronta a minha maneira de viver, a minha forma de pensar, se eu não sou confrontado, eu estou no lugar que apenas afirma o meu desejo carnal, a minha vontade carnal, a tendência pecaminosa que habita em mim. O mal que eu não posso fazer é esse que eu estou querendo fazer constantemente. E o bem que eu preciso fazer, esse eu tento e não consigo. Diante dessa tendência que temos de querer sempre viver da forma que desagrada a Deus, é tão mais fácil se irar contra o próximo, ao invés de manter a calma, perdoar. É muito mais fácil falar mal do irmão. É muito mais fácil falar mal de quem está fazendo algo do que se propor a ajudar. Às vezes o indivíduo está vendo o outro fazer algo e fala assim, está tudo errado, mas não se propõe a ajudar. Apenas fica de lá criticando, não contribuindo com o que está sendo construído. É muito mais fácil apontar erros do que propor soluções e caminhar junto para implantar essas soluções. Então, a mensagem do Evangelho vai nos confrontar sempre, porque a tendência nossa é viver ao contrário à vontade de Deus. Tópico 2. A profecia contra os pastores infiéis. A nação estava sofrendo tanto pela ação de falsos profetas, de pessoas que anunciavam mensagens da sua própria cabeça, mensagens que agradavam às suas vontades, que agradavam o coração dos que ouviam aquela mensagem, pessoas amantes de si mesmo, e eles estão padecendo por isso, e também por causa de pessoas descompromissadas, de líderes descompromissados com o chamado de Deus, com a missão que Deus havia dado a eles. No tópico 2 nós vamos ver isso, a profecia contra os pastores infiéis. No primeiro subtópico nós vamos ver sobre a atividade de pastor. E nós estamos falando de uma sociedade que eles conheciam muito bem essa nomenclatura e essa função. Se nós olharmos os registros bíblicos, a primeira pessoa mencionada na Bíblia sendo um pastor de ovelhas é Abel, em Gênesis capítulo 2. Um dos dois primeiros filhos de Adão e da sua esposa Eva era um pastor de ovelhas. Então se trata de uma profissão muito antiga, de uma função muito antiga. Os primeiros patriarcas de Israel estiveram envolvidos na atividade de apacentar rebanhos, de pastorear rebanhos. Então o Abraão tinha rebanhos, o Isaac possuía rebanhos, o Jacó, seu filho, trabalhou para o seu sogro pastoreando ovelhas, pastoreando os seus rebanhos e se tornou proprietário de grandes rebanhos. Os seus filhos pastorearam rebanhos. Se tratava de algo que fazia parte da história deles, como do presente deles. Aquelas pessoas sabiam exatamente o que era um pastor, qual a função de um pastor, sabia quais as necessidades da ovelha e o que o pastor precisava fazer para atender essas necessidades. Então Deus escolheu líderes para pastorear essas ovelhas, pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar dessas ovelhas, mas eles estavam agindo de forma infiel. Subtópico 2.2 fala dos pastores de Israel. E aí o capítulo 34 apresenta o povo de Deus como ovelhas do pasto do Senhor. O Senhor se apresenta como proprietário desse rebanho, proprietário dessas ovelhas. E um proprietário que colocou pessoas para cuidar dessas ovelhas. Pastores para cuidar dessas ovelhas. O termo pastor representa os que tinham a responsabilidade de guiar, ensinar, prover proteção e suprir as necessidades do povo de Israel. E essas pessoas
que tinham essa função de guiar, ensinar, promover proteção, suprir as necessidades, eram os profetas, os reis e os sacerdotes. Deus levantou essas pessoas com a função, com o objetivo de cuidar do povo de Deus. Nós vamos ver no último tópico que Deus levantou a igreja com essa função e deu dons à sua igreja para exercer a função de cuidar. Mas voltando aqui, nós encontramos, por exemplo, pessoas que foram boas lideranças para o seu tempo. Um exemplo delas é Davi. Davi, o rei Davi, é escolhido por Deus para apacentar o seu povo. E Davi teve a preocupação de cuidar do povo de acordo com a vontade de Deus, porque ele sabia que o povo não era seu, não se tratava de um povo seu, era o povo de Deus, pertencia a Deus, e ele era apenas um servo que tinha o compromisso de fazer o que deveria fazer, de acordo com a vontade do seu Senhor. Subtópico 2.3, pastores que apacentam a si mesmo. Essa é a característica daqueles pastores ali que Ezequiel traz na profecia do capítulo 34. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Ao longo da história de Israel, nós vamos encontrar diversos líderes que contribuíram para que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. E o oposto dessa afirmação é verdadeira também, porque tiveram líderes que trabalharam para aproximar o povo de Deus. Mas depois de Davi, o próprio Salomão, ele começa a fazer aliança com outros reis e autoriza que as suas esposas, que eram filhas de outros reis, tragam os seus cultos estranhos para dentro da nação de Israel. Quando o reino é dividido ali entre Roboão e Jeroboão, o rei das tribos do norte, com medo de que aquelas pessoas fossem a Jerusalém cultuar a Deus e se aproximassem do rei das tribos do sul, ele estabelece pontos de adoração nos montes, algo contrário à vontade de Deus. Então era um líder que estava à frente do povo, mas que agiu contrário à vontade de Deus. Agiu de uma forma que distanciou essas pessoas de Deus. A denúncia de Ezequiel aqui é contra todos os que visavam seus próprios interesses. Por exemplo, quando Jeroboão diz que o povo não precisava ir até Jerusalém, ele estava com medo de que o povo pendesse para o lado de Roboão. E aí ele estabelece um culto ali nos montes, nos altos dos montes, apenas buscando o seu interesse próprio. Ele não estava preocupado com a necessidade do povo. O medo dele era de perder poder, de perder o seu trono. E essa era uma característica desses pastores e também dos falsos profetas, pessoas que visavam o interesse próprio. E as características desses pastores era comer a gordura, vestir-se da lã das ovelhas, degolar a ovelha cevada, ou seja, aquela que está mais gordinha, que está no ponto do abate. E eles não tinham, por essas ovelhas, pelo rebanho do Senhor, pelo povo de Deus, não tinha amor. Eles agiam com rigor, com dureza, e não socorriam as mais necessitadas. Não socorria a que estava ferida, a que estava enfermo. Não ia atrás da que havia se desgarrado. Não ia atrás da que havia se perdido. Isso nós vimos na lição anterior. E Deus está profetizando contra essas pessoas. Contra essas pessoas que agiram com descaso com o povo de Deus. E aí, se tem uma coisa que nós precisamos aprender aqui nessa lição, é que quem recebeu de Deus responsabilidade precisa agir de forma séria, precisa colocar os seus interesses de lado, precisa saber quem é o dono do rebanho, quem é o proprietário do rebanho e saber que precisamos prestar contas a esse Senhor. Nosso último tópico, tópico 3, fala de ministros de Cristo fiéis. Aqui nós vamos ver uma contrapartida a esses profetas falsos, a esses falsos profetas e a esses pastores infiéis. Nós, cristãos, seguidores do Cristo, pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, nós precisamos agir de forma fiel, leais
ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Para sermos ministros de Cristo, fiéis a Cristo, ao propósito, ao chamado do Cristo, Deus nos deu dons. Subtópico 3.1, os dons de Deus para a igreja. O Senhor Jesus tem concedido à sua igreja dons, ou seja, um presente. E esses dons têm como objetivo aperfeiçoar a igreja. Aperfeiçoar de que forma? Na forma como nós nos relacionamos, como nós cuidamos uns dos outros. Para ser o oposto do que foi aqueles pastores infiéis, nós precisamos dos dons do Espírito Santo. E Deus nos capacita, porque se depender de nós, como eu disse, é mais fácil arrumar confusão com o irmão. É mais fácil falar mal do que o irmão está fazendo. É mais fácil deixar o irmão se desgarrar e ir embora. Problema dele. Mas Deus nos capacita com dons. Dons para ouvir o irmão, para aconselhar o irmão, para ir atrás daquele que está se perdendo. Dons dados pelo Espírito Santo, visando o aperfeiçoamento, a edificação, o amadurecimento e o crescimento da igreja, do corpo de Cristo, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. O nosso objetivo é sermos parecidos com Cristo. Ele é o primogênito, ele é o modelo que precisamos ter como medida, como referência. Então esses dons é para que a igreja seja aperfeiçoada, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. O ajuste na igreja, esse ajuste que nos leva a sermos parecidos com Cristo. Como diz aí o apóstolo Paulo, até chegarmos à completa medida de Cristo, à estatura completa de Cristo. Então nós precisamos nos apropriar dos dons dados à igreja. Dos dons dados à igreja através do Espírito Santo. Só é possível abrir mão dos próprios interesses. Só é possível olhar para o próximo, para o irmão, e ir atrás do que está perdido, do que se distanciou, do que está ferido, do que está doente. Só é possível ter essas atitudes quando deixamos o Espírito Santo agir através de nós e nos dando os seus dons. Subtópico 3.2, falsidade nos últimos dias. O Senhor Jesus e os apóstolos, já conhecendo, já sendo revelados pelo Espírito Santo, também nos alerta que nos últimos dias da igreja na terra surgirão falsos doutores, enganadores, falsos profetas, pessoas egoístas, falando o que as pessoas desejam ouvir, falando o que os amantes de si mesmos desejam ouvir. O texto sagrado nos diz que as pessoas nos últimos dias se tornariam egoístas e amantes de si mesmo e elegeriam, escolheriam pessoas que falariam coisas que agradariam seus ouvidos. Então, como eu disse, toda busca de estar em lugares que falam mensagens que nos agradam, mensagens que não nos confrontam, nós precisamos rever essa situação, porque a mensagem do Evangelho confronta o homem que é tendencioso a errar o alvo, a se distanciar de Deus. Precisamos estar atentos e seguros na palavra de Deus. A nossa referência é a palavra de Deus. Toda vez que surgir um ensinamento, uma palavra, uma profecia que a gente goste muito, que acha que está muito interessante, a gente precisa comparar com a palavra de Deus. E comparar com a palavra de Deus não é olhar um versículo lá e dizer, olha, está aqui na Bíblia, está dizendo algo que está na Bíblia. Nós precisamos analisar contextos. Nós precisamos avaliar a medida. Lembra que no subtópico anterior nos diz que o nosso objetivo é alcançar a medida da estrutura completa de Cristo? Então não se trata de pegar um versículo ali isolado e dizer, olha, tudo que vocês pedirem lhes serão dado. É tudo que for pedido em nome do Cristo. E não é dizer, eu te peço em nome de Jesus. Pedir em nome do Cristo, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, é pedir algo que o Cristo pediria. Então a nossa medida, a nossa referência é o Cristo. Nós precisamos alcançar a medida da estatura completa do Cristo.
E em palavras mais simples tudo que eu for fazer, toda mensagem que me é falada, o meu objetivo de vida, as minhas atitudes, a minha forma de acreditar, elas precisam ser mediadas ou equiparadas pela ação do Cristo. Isso é, olhar para Jesus e pensar, Jesus faria isso? Essa mensagem, Jesus diria isso? Eu percebo que ultimamente muitas pessoas têm feito do Evangelho uma mensagem para trazer riqueza. Não estou falando de prosperidade, eu estou falando de riqueza mesmo. Algo gerado com ganância. Algo que na sua base está regada de ganância e de egoísmo. E aí algumas pessoas vão usar textos bíblicos para afirmar que Jesus está dizendo que as pessoas deveriam buscar essas riquezas. Nós precisamos olhar a forma que o Cristo viveu. O Cristo que quando alguém diz para ele, olha, eu vou te seguir. Ele diz o seguinte, os lobos têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não estou defendendo o voto de pobreza. Ao lermos os evangelhos, nós encontramos pessoas que tinham uma condição financeira muito boa. Mulheres de condição financeira patrocinaram o ministério de Jesus. Mas Jesus em nenhum momento incentivou a busca da riqueza. E vivendo em um mundo onde as pessoas buscam cada vez mais a satisfação em coisas materiais, tem gente que está fazendo campanha, buscando, correndo atrás de profecia, que afirme que elas vão conseguir um grande aporte financeiro, vão ser bem prósperas. E aí eu digo, para quê? Para depositar as suas esperanças em bens materiais? Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que Jesus estava dizendo era que o rico, ele acha que vai se salvar por causa da sua riqueza, ele está confiando nas suas riquezas. Isso aqui não era uma alegoria de uma porta que existia em algum lugar. Jesus está dizendo que era mais fácil mesmo um camelo passar no fundo de uma agulha, uma agulhinha. É claro que não essa agulha tão pequenininha que temos hoje, mas ainda assim é o fundo de uma agulha, para costurar tecidos. E os discípulos ficam tão assustados que diz, é impossível. E Jesus diz, é impossível mesmo. Para os homens é impossível, mas o que é impossível para os homens, para Deus, nada é impossível. Então Jesus está dizendo claramente, só é possível algo no reino dos céus quando Deus faz. A nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar depositada em Deus. O erro daquelas pessoas, os contemporâneos de Ezequiel, foi virar as costas para a palavra de Deus. Eles tinham os mandamentos de Deus para ver e comparar. Mas eles estão fazendo vista grossa e buscando seus interesses. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E sempre que surgir algo, alguma dúvida no comportamento, na forma de crer, de pensar, nós precisamos olhar a vida do Cristo e dizer, o Cristo agiria dessa forma? Quando nós fizermos esse exercício, nós estaremos evitando cair no erro da idolatria, de depositar as esperanças em lugares errados, de não depositar as esperanças em Deus. Nós temos a Bíblia completa, nós temos o Espírito Santo habitando em nós e os dons ministeriais. Com essas três armas aqui, com esses três itens, nós temos munição suficiente para vencer os falsos ensinamentos, para vencer os falsos profetas. Nosso último subtópico, o 3.3, diz, cumpre o teu ministério. Essas aqui são as palavras do apóstolo Paulo ao seu ajudante, ao obreiro Timóteo, o jovem Timóteo. Ele diz, cumpra o teu ministério. Você tem um ministério a cumprir. Você precisa levar a sério o que Deus te entregou. Aqueles pastores, aqueles líderes de Israel não levaram a sério o que Deus havia confiado a eles. Mas para o Timóteo, mas para você, mas para nós, para mim e para você, a mensagem é, cumpre o teu ministério. Cumpre com excelência o seu ministério.
o que Deus confiou a você fazer. Desempenhe plenamente, com toda certeza, o ofício de ministrar acerca das coisas divinas. Isso é o que o Paulo está escrevendo a Timóteo quando está preso e perto de encerrar o seu ministério. Quando ele já está sabendo da sua sentença final, que está prestes a morrer e cumprir, finalizar o seu ministério aqui nessa terra. O Paulo que dizia: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Se eu morrer, eu vou estar perto do Cristo que me alcançou, que transformou a minha vida, que me fez contemplar o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade e me deu a oportunidade de ser ministro desse evangelho, dessa boa notícia. Mas se eu não morrer, eu vou viver para anunciar esse Cristo, para anunciar o propósito de Deus. Então esse Paulo, que sabia exatamente da sua missão, do seu propósito, ele está incentivando Timóteo: desempenhe plenamente, com toda certeza, o ofício de ministrar acerca das coisas divinas. O ofício de ministrar sobre as coisas de Deus. E aí a gente pensa às vezes que falar das coisas divinas é falar apenas do céu. Falar das coisas divinas é falar das coisas terrenas. É falar do que é visível aqui para nós. Quando nós olhamos para outra pessoa, se trata da imagem e semelhança de Deus. O Deus Todo-Poderoso criou essa pessoa que você olha para ela todos os dias, no seu trabalho, na sua casa, no seu trajeto para o emprego. Aquele cara que está no sinaleiro ali, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ministre a ele acerca das coisas divinas. Diga a ele que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e que Deus enviou o seu Filho para perdoar os pecados dele, para dar o direito a ele de passar a eternidade com Deus. Eu me encanto com Jesus, que toda vez que ele vai falar do reino dos céus, do reino de Deus, ele usa situações do cotidiano. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, não se trata de uma esfera fora dessa dimensão. Lembram da oração do Pai Nosso que Jesus diz: venha o teu reino. Ele ensina os discípulos a orar e quando estiverem orando dizer: venha o teu reino. Está dizendo isso ao Pai que está no céu. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aí ele continua: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então, todo lugar onde a vontade do soberano Rei, do soberano Senhor é feita, ali está o reino de Deus. Ali está agentes do reino de Deus. Ali existem embaixadores do reino de Deus, do reino dos céus. Tudo que cumpre o propósito que Deus determinou para elas é o reino de Deus, faz parte do reino de Deus. E um exemplo que eu gosto demais é Jesus dizendo: o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda. E o grão de mostarda cumpre o propósito que Deus determinou para ele. Ele cai na terra, ele brota, germina, e aquela pequena semente se torna um grande arbusto. Não se trata de uma árvore muito grande, mas é uma árvore que gera sombra e dar espaço para que as aves do céu venham e consigam fazer ninhos ali nela. Então Jesus usa de coisas do cotidiano, de coisas que a gente consegue ver, para relatar das coisas divinas. Nós precisamos começar a olhar à nossa volta e contemplar a obra de Deus, e contemplar os desígnios de Deus. Muitas vezes nós deixamos de olhar à nossa volta e esquecemos de cumprir com a missão. Enquanto alguns olham só para dentro de si mesmo, para o seu egoísmo, outros estão olhando apenas para cima demais e esquece de olhar em sua volta. Cumpre a primeira parte do mandamento, da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e esquece de amar o próximo como a si mesmo, de cumprir com a missão, de cumprir com o seu ministério, de propagar os feitos de Deus, de ir e fazer discípulo a todas as nações, de cuidar do rebanho de Deus.
de cuidar com responsabilidade do rebanho de Deus. Tal firmeza no cumprimento da missão faz-nos lembrar de Jeremias e Ezequiel, que em tempos tão difíceis, enfrentando falsos profetas, indiferença, perseguição, adversidades e ameaça, eles permaneceram fiéis. Eles cumpriram o seu ministério. Nós precisamos permanecer fiéis. Nós precisamos buscar todo dia, todos os dias, no Espírito Santo de Deus, força, renovo para continuar, para permanecer fiéis à missão que Deus nos entregou, ao propósito que Deus entregou nas nossas mãos. Que eu e você possamos dizer apenas o que Deus mandou dizer. Não venhamos dizer coisas por interesse próprio. E que eu e você possamos nos colocar à disposição para apacentar o rebanho de Deus, usando os dons do Espírito Santo para cuidar do rebanho de Deus, para que nós possamos alcançar a medida da estatura do Cristo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e lhes dê uma semana repleta da presença do Espírito Santo e que você possa impactar essa geração. Por onde você passar, as pessoas possam olhar para você e dizer: ali está um ministro de Deus, alguém que leva a sério o chamado de Deus, o ministério de Deus. Cumpra o teu ministério. Um abraço e fique na paz.